sinagogas. E nesse dia, assim como quando Paulo vai chega, começar falar sobre a história. mas então o livro de Atos, ele é formidável, esse livro. Obviamente que para ver desta forma exige uma certa importância. Qual seria essa importância? A importância de meditar na lei e de ter a mentalidade da lei. Eu sempre bato nessa tecla. Ao contrário, você vai ler o Atos e vai achar simplesmente uma história. Você pode até conseguir colocar o livro na cronologia, mas você vai achar simplesmente uma história. Temos que ler a Escritura, entender historicamente falando e também entender a realidade. O espiritual da Escritura é o que dá vida para nós. E em Atos nós vemos um desfile das festas, principalmente das 4 primeiras festas. Nós estamos abordando o termo ressurreição. Abordamos na primeira viagem e segunda viagem de Paulo os pontos em que aparecem esse termo. Capítulo 13 e 14, temos a primeira viagem de Paulo. Capítulo 16 e 17, temos a segunda. 16, 17 e 18, temos a segunda. E nós pulamos o capítulo 15. O capítulo 15, nós pulamos, não comentamos sobre ele. E por que nós pulamos? Será que foi esquecido? Eu não esqueci, né? Fiz isso de propósito mesmo, para ver de fato quem está prestando atenção. Já que uma vez pontuar o termo ressurreição nesse livro, onde a gente começamos a falar sobre a etapa de Paulo, que vai do capítulo 13 ao 28, né? Se bem que Paulo aparece no capítulo 9, onde ele se converte, mas onde ele entra em ação definitivamente para tomar lugar no Atos é do 13 em diante, né? Mas também a gente vai acabar fazendo a primeira etapa também deste livro, pontuando o mesmo termo, onde temos Pedro, quem lidera a primeira etapa, do capítulo 1 ao 12. Mas no capítulo 15 é a transição entre primeira e segunda viagem de Paulo. E no capítulo 15, será que a gente vai achar ali o termo ressurreição no capítulo 15 de Atos? Será que a gente acha, que a gente consegue ver ali? Ele não vai aparecer de uma forma direta. Você não vai ver a palavra ressurreição, ressurreto, ressurgir ali no capítulo 15. Porém, de uma forma indireta, é possível a gente poder anotar. O que está acontecendo no capítulo 15? Capítulo 15 é após a primeira viagem de Paulo. Paulo chega na Antioquia com Barnabé. E a igreja de Antioquia, ela estava sendo atacada pelos judeus, né? Tome nota, sempre as perseguições no livro de Atos sempre foram pelos judeus. É quem perseguia e quem buscava impedir o avanço do reino de Deus. Sempre que os judeus, povo de Deus. Estranho isso, né? Mas é dessa forma. Sempre que a igreja avançava, lá vinham os judeus inimigos dos apóstolos, né, de Deus, né, para perseguir. Então, os novos conversos,
ainda estavam com o costume da circuncisão, dizendo que a igreja de Antioquia, eles tinham que cumprir a lei de Moisés. E você sabe, né? A partir do momento que você se circuncida, é uma porta aberta para você fazer as demais práticas da lei. Circuncisão é uma porta que até mesmo quando você não é circunciso na época, você não poderia participar de festa alguma. Então a circuncisão é o caminho para a participação das festas. Daí tem aquela questão, né? Que o livro de Atos é a transição das alianças. Então a igreja fica preocupada ali. Então eles resolvem enviar Paulo e Barnabé para Jerusalém para conversar com os demais apóstolos, no caso Pedro, João, Tiago, quais ficavam ali em Jerusalém. Então eles vão para Jerusalém e quando chega lá na igreja de Jerusalém, né, vamos dizer dessa forma, ali também os judeus iriam se manifestar falando a respeito da circuncisão nos novos convertidos. Até que Pedro, então, ele vai tomar a palavra e ele vai citar ali profetas naquele discurso dele. A gente consegue ver qual eram os profetas que Pedro estava em mente quando ele faz aquele discurso combatendo a circuncisão. Depois a gente vai ver também Tiago falando, né? Eu já falei sobre o capítulo 15 de Atos, né? Por um outro ângulo. E Tiago também vai estar com o profeta Amós na mente. Enfim, e o capítulo 15 termina sem a gente ver a expressão ali, o termo ali, ressurreição. Mas aí que está o mistério. Eles não estavam falando de Cristo, não estavam apontando Jesus. Então, se aponta Jesus, ele está apontando morte e ressurreição de Jesus. Aquilo que a gente faz hoje, se você que anuncia o Evangelho, você fala para o Evangelho de alguém, você não está falando de Jesus para alguém? Então, você está falando de morte e ressurreição de Cristo, ainda que você não saiba ou não medite desta forma. Mas você está, ao falar de Jesus, você está falando dos efeitos da morte dele que ocorre na Páscoa. Efeitos esses conhecidos como sendo asmos, primícias, Pentecoste, trombeta, expiação e tabernáculo. Efeitos da morte de Cristo. Deus fez de uma forma que não tem como você falar em Cristo e não falar sobre os efeitos da morte dele. Que a isso nós classificamos como sendo as festas. E veja que a circuncisão, ela ocorria na carne, conforme nós falamos, sendo uma porta para que ao praticar, então a porta, o caminho estava aberto para praticar as festas. Ao ponto que o assunto ali no Atos 15 era o que estava em pauta, circuncisão. Até que eles vão entrar em acordo e Tiago vai ser o porta-voz ali, junto com Pedro, e ele pede para se escrever uma carta, e que nessa carta era para dizer apenas o básico para os irmãos lá de Antioquia. O básico que era para eles se cuidar na vida sexual, honrar o casamento deles, não servir comida impura aos judeus, e, 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 e,
Esse era o teor de uma carta que seria gerada ali, né, vamos dizer assim, com a assinatura dos apóstolos, para que Paulo, e agora juntamente com Silas e Judas e Barnabé, fosse até Antioquia e lesse essa carta lá na Antioquia como uma forma de retratar o ocorrido, como uma forma que os apóstolos estavam provando que essa ordem que tinha acontecido lá não partiu deles. Ninguém tinha autoridade para ir lá e tentar impor a circuncisão. E que era para eles praticar apenas o que eles estavam dizendo ali nessa carta. Que essa carta depois, Paulo iria usar na segunda viagem para também citar essa carta para as igrejas, conforme ele ia encontrando ali na segunda viagem sua. Mas o foco ali então era provar para os adversários que a circuncisão precisa era a circuncisão na mente e no coração. Tempo da nova aliança. Veja como a gente consegue observar a ressurreição ali, porque a circuncisão que é feita no coração, na carta aos Romanos, nós vemos Paulo falando que Cristo é o ministro dessa circuncisão, ao ponto que a circuncisão na carne era os sacerdotes quem era o ministro. Na nova aliança, o ministro da circuncisão é Cristo, quem circuncida o nosso coração, a nossa mente. Porque o sacerdote não tinha como ele circuncidar a nossa mente e coração. Isso cabe a Cristo. E ao ser circuncidado na mente e no coração, isso mostra que cabe a quem se converte a Cristo. E a conversão, veja que ela, como que eu posso dizer? A circuncisão no coração é para quem ressuscitou com Cristo. Entende? E quando você ressuscita para Cristo, você está circuncidado na mente. Por quê? Porque você é um novo convertido. Então você foi circuncidado na mente, você ressuscitou juntamente com Cristo. O livro de Atos é formidável. Você pega o primeiro capítulo e a gente já teria ali uma introdução de tudo que vai acontecer nas cartas a respeito de ressurreição. Porque a gente tem em cena o próprio Cristo ressuscitado no capítulo 1. Então isso aí já é para a gente entender e olhar desta forma. Ali a gente está vendo o próprio Cristo ressuscitado. E depois dele ressuscitado, no capítulo 2 vem o Pentecoste, ou seja, depois das primícias, porque a ressurreição fala de primícias, depois das primícias vem o Pentecoste, que é o Espírito Santo. Então você tem que tomar conta que em Atos vai estar sempre caminhando dessa forma. Ressurreição, Pentecoste, ressurreição, Pentecoste. Então, durante o decorrer do livro, é como que se os apóstolos fossem detalhar o capítulo 1. Pode ver que no capítulo 1 o próprio Cristo fala que aquele evangelho, que vocês vão receber poder, que é o Espírito Santo, a realidade daqueles 2 pães na antiguidade, e vão ser testemunha dele. Se é testemunha, o que testemunha faz? Testemunhas, toca a trombeta. E iriam anunciar o evangelho por toda a terra daquela época, até os confins da terra. Não, daí você vai seguir nos livros, quando chega mesmo na segunda etapa do livro, o que Paulo está fazendo? Paulo está indo para todo canto anunciar o evangelho, tocando trombeta. Então, é formidável a gente olhar para o livro desta forma e a gente já ter de cara no capítulo 1 o próprio Cristo ressuscitado. E depois você vai ver nos eventos, tanto como Pedro e Paulo, eles ressuscitaram pessoas também. Mas não era para falar da ressurreição física. E era para a gente somar coisas espirituais.